24 de agosto de 1964. Aliás, 54, perdão, 1954. E que, na data de hoje, comemora-se um feito histórico trágico para o Brasil, mas também de grande importância e relevância por conta da repercussão gigantesca, do significado gigantesco que teve esse episódio do suicídio do presidente Getúlio Vargas na vida e na nação brasileira. Eu tenho o prazer e a felicidade de ter aqui comigo nessa noite dois quadros da história, dois grandes intelectuais, dois professores da mais alta qualidade, que é o professor José Hernani de Almeida, daqui de Passo Fundo, veterano professor de cursos de pré-vestibular, mestre em História, e que conhece como poucos o legado do trabalhismo e o legado de Vargas para o Brasil. E também meu querido amigo, meu querido companheiro de longa data, de lutas, de tantas jornadas que nós construímos juntos e que tem se dedicado muito a debater um projeto nacional de desenvolvimento, que é o que une nós todos aqui, um projeto de nação, que é o professor Cássio Moreira, que é pós-doutor já, o homem estudou demais, que se dedica muito, e também autor desse livro que está aparecendo aí, o Projeto de Nação do Governo João Goulart. Eu começo aqui imediatamente, Cássio e Hernani, lendo para nós três e também para todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, que eu quero agradecer, pedir que todos possam curtir aqui a nossa página também no Facebook e acompanhar essa transmissão. Eu começo aqui, Hernani, se tu me permite, lendo a Carta Testamento do Getúlio Vargas. Porque a leitura da Carta Testamento do Getúlio Vargas, que foi entregue ao ex-presidente João Goulart, num envelope, a leitura dessa carta é um documento que deve ser sempre divulgado, resgatado, e nós não podemos perder a oportunidade aqui nesta noite. Então vamos à Carta Testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea de grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime da garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária e destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo
a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho esse meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a exploração do Brasil. Lutei contra a exploração do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse é o conteúdo da Carta Testamento de Getúlio Vargas, que eu retirei aqui dessa obra, que vocês certamente devem conhecer, do professor Edgar Caroni, né, que é um conjunto de textos históricos do período da Quarta República, de 1945 a 1964. Dito isso, né, fazendo a leitura aqui da Carta Testamento, que é um documento muito forte, eu gostaria de passar inicialmente a palavra ao professor Hernani, nosso decano aqui, nosso mestre, para que ele pudesse fazer aqui, Hernani, uma consideração inicial sobre o significado do legado do presidente Vargas e também o significado de resgatarmos para a atualidade do Brasil, para a luta do Brasil hoje, quando os trabalhadores estão sendo humilhados, quando os trabalhadores estão perdendo direito, quando o trabalho está sendo cada vez mais precarizado, os direitos trabalhistas sendo colocados no lixo e o presidente Bolsonaro tendo acabado com o Ministério do Trabalho. Queria que tu comentasse para nós a tua visão sobre esse processo histórico aqui. Meu caro Juliano, amigos que nos acompanham, professor Cássio, ao ouvir, Juliano, a leitura da Carta Testamento, percebo que Getúlio não fez uma despedida da família, né? Getúlio fez uma despedida do povo brasileiro. E esta Carta Testamento foi uma última, não é, e dramática vitória contra os seus acusadores. Tá? E ela foi a vitória final. E nós sabemos que Vargas, depois de morto, tornou-se ainda mais forte. Transformou-se num verdadeiro mito. Este sim é um mito. Tá? E ele deixou minuciosamente, né, explicado tudo o que estava acontecendo, numa carta irretocável e emocionante. Eu lembro, meu caro Juliano e meu caro Cássio e amigos que nos acompanham, do dia da morte de Vargas. Eu era muito jovem, tinha 7 anos, mas a gente nunca esquece quando os pais da gente choram. Meu pai era um operário, minha mãe uma dona de casa, e eu lembro bem, na nossa casa humilde, aqui na rua Eduardo de Brito, ambos se colocaram diante do rádio e choravam copiosamente. Eu não entendi muito bem o que acontecia. Só depois, com o passar do tempo, fui perceber. Mas Vargas, meus caros, como ninguém, não é, despertou tanta paixão e tanto ódio. Não é? Tanto é que 66 anos depois, não é, da sua morte, o seu fantasma, né, e as representações coletivas em torno da sua figura, né, ainda nos rondam
provocando debates, contestações. Aliás, ele mesmo disse nos seus diários, né, que ele não veio para se explicar, ele veio para ser interpretado. Tá? E aí a questão, quem foi este extraordinário homem, este extraordinário personagem? E parece que a melhor definição sobre Vargas é personagem. E personagem de um tempo que nunca fez greve de acontecimentos. A Revolução de 30, a Revolução de 32, não é? A luta na intentona comunista, o Plano Cohen de 37, a inauguração do Estado Novo, depois a luta contra os fascistas em 38. Nunca faltaram grandes acontecimentos na trajetória deste grande personagem. Vargas foi realmente um político genial, talvez o maior que já tivemos até hoje. Aliás, se me permite, Juliano e Cássio, na minha visão, nós tivemos três grandes personagens políticos brasileiros do século XX, que são três nomes do trabalhismo: Getúlio, Jango e Brizola. Esses homens foram marcantes na história brasileira do século XX e deixaram um legado extraordinário. O legado de Vargas é extraordinário, a ponto de nós dividirmos, né, a história brasileira em duas etapas, antes e depois de Vargas. Tá? Vargas marcou de forma definitiva a história brasileira e nos deixa um legado, não é, calcado em duas categorias fundamentais, em duas ideias fundamentais: a proteção aos trabalhadores e o nacionalismo, a proteção das nossas riquezas, que hoje estão sendo vilipendiadas. Né? As garantias trabalhistas, tá, pessoal, estão passando por um processo de precarização absurda. Está acontecendo, eu poderia chamar da uberização da legislação trabalhista. Né? Não se tem mais garantias. Logo, logo, meu caro Cássio, meu caro Juliano e aqueles que nos acompanham, nós não teremos mais o departamento de recursos humanos nas empresas. Tá? É tudo hoje por algoritmos. Tá? E o atual governo, né, pessoal, vem como um verdadeiro tsunami contra esses valores que Vargas defendeu e que deu a vida por esses valores. Nós temos que lembrar, quando o Juliano lia a carta, eu lembrava das provocações de Lacerda. Lacerda, na tribuna da imprensa, fez uma provocação às Forças Armadas, e os amigos devem lembrar, dizendo o seguinte: o senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato, quando ele se candidatou a 50, né? Candidato não deve ser eleito, eleito não deve tomar posse, empossado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Aí estava, né, o golpismo lacerdista, né, o golpismo da direita na época, que não conseguia, né, pessoal, assimilar que alguém defendesse os direitos do nosso operariado. Notadamente quando Vargas dá um aumento de 100% do salário mínimo. Né? Aliás, custou o cargo a João Goulart, ele teve que, não é, demitir o seu amigo, não é, mas confirmou o aumento salarial. Então, ao comemorarmos hoje esta data, tá, nós temos que valorizar aquilo que Vargas deixou e resgatar e trazê-lo ao debate, que é fundamental o que estamos fazendo agora. Aliás, nós, Juliano e Cássio, e amigos que nos acompanham, temos uma ligação até emotiva com os Vargas. O pai de Getúlio Vargas era passifundense. Ele saiu daqui com 25 anos de idade, em 1865, para lutar na Guerra do Paraguai. Era um homem que atendia, era balconista de uma loja de secos e molhados, Manuel Vargas. Então temos uma ligação, não é, até emocional com os Vargas e com toda esta história. Eu acho que seriam as primeiras colocações, meu caro Juliano. Excelente, Alane, excelente o resgate que tu faz. Lembrando que o pai do Getúlio tem origem aqui em Passo Fundo, né, uma coisa que pouca gente sabe, né, que pouca gente tem conhecimento, e resgatando também essa figura emblemática que era o Vargas, que eu concordo contigo, foi o maior político da história do Brasil, foi o homem que mais ajudou o Brasil a se desenvolver e que
ele foi responsável por um divisor de águas quando assumiu com a Revolução de 30, no sentido de que ele foi o primeiro projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Talvez a gente possa incluir um quarto nome na tua lista, nessa tríade trabalhista aí, de Getúlio, Jango e Brizola, possamos incluir também Juscelino Kubitschek, que também foi uma figura que teve uma história muito interessante no Brasil. Exato. E uma outra visão, não é a mesma visão do trabalhismo, mas também tinha um projeto de desenvolvimento do país. Eu quero também resgatar, Helene, tu falou do golpismo, né? Esse golpismo que está no DNA dessa turma da direita, né? Porque o Vargas, quando comete suicídio em 54, ele impede por 10 anos o golpe de 64. Ele segura o golpe de 64 por 10 anos. Aquilo teve um impacto tão forte que ele conseguiu segurar o golpe, inclusive já morto ele conseguiu segurar o golpe. Depois, os golpistas recuaram. Depois, em 61, o Brizola consegue fazer o mesmo feito com a campanha da legalidade, que, aliás, se comemora na data de amanhã, dia 25 de agosto, que é o Dia dos Soldados. Foi o dia que o Jânio Quadros escolheu para fazer a sua renúncia, vamos assim dizer. Né? Então, é importante lembrar que esse golpismo está presente no DNA da direita e é o mesmo golpismo que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. É o mesmo golpismo. É o mesmo modus operandi, sem exército, mas a mesma forma de dar golpes. Eu queria, agora, obviamente, ouvir o professor Cássio Moreira, agradecer muito ele pela oportunidade de poder conversar com ele e saber dele como é que ele vê o legado do presidente Vargas, como é que ele vê a construção do varguismo e como é que ele vê, na atualidade, essa questão do resgate da figura do Getúlio Vargas. Em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo, seja pelo Facebook ou outras mídias. É uma honra estar aqui com o senhor professor José Hernani e ao meu querido amigo Juliano. Muito grato pelas palavras mencionadas a mim lá no início da tua fala. Bom, Vargas é uma figura bastante controversa no Brasil, porque tem vários momentos do Vargas, né? Tem o Vargas que acaba dando um golpe para implementar uma revolução, que vai ser a Revolução de 30, baseado, essa ascensão ao poder é baseada de não aceitar uma eleição que a gente sabia que era completamente manipulada, né? Quando na política do café com leite, o eleito seria Júlio Prestes, por essas eleições completamente manchadas, manipuladas, o Vargas não aceita esse resultado e acaba ascendendo o poder. Nós temos o governo provisório, nós temos o governo constitucional, nós temos o governo ditatorial e depois nós temos o governo democrático, né? E atualmente nós temos o governo de um verdadeiro mito nacional, né? Não esse nacionalismo só com as cores da bandeira, mas esse nacionalismo, esse patriotismo na defesa do interesse nacional, das empresas estatais, e principalmente o bem maior de qualquer país, que é o seu povo, especialmente os mais oprimidos. E o Vargas, ele acaba, então, embora ele tenha essas nuances, e diga-se de passagem, algumas críticas em relação ao Estado Novo, né, pelas restrições à liberdade, ataque às imprensas, mas também no Estado Novo, que vai ser consolidado o Estado Nacional. O Vargas, ele acaba sendo extremamente importante para o fortalecimento da indústria nacional. Não é que já havia indústria antes do Vargas, que vai surgir as franjas da economia cafeeira, mas vai ser a partir de Vargas, a partir de 30, que o Brasil vai ter como objeto uma política industrial, né? Industrializar o Brasil, pelo que se conheceu no processo de substituição de importações. Durante o Estado Novo também, que de certa forma são os alicerces, as bases do Estado brasileiro, até o Vargas chegou um momento que ele proibia hastear a bandeira dos estados e só a bandeira do Brasil, para solidificar, consolidar. Foi extremamente importante também a CLT,
embora naquele momento a CLT foi apenas para o trabalhador da cidade e não para o campo, quem vai estender a CLT para o trabalho do campo vai ser o governo João Goulart, que de certa forma é uma continuação do governo Vargas, mas vai ser extremamente importante para o Brasil começar esse período de ter uma indústria que tem um brutal crescimento em algumas décadas, né? Que a partir do momento que o período desenvolvimentista começa a diminuir, o crescimento do Brasil começa a ser ínfimo, né? Muito, muito pequeno, especialmente ao longo da política mais neoliberal. Então, Vargas é uma figura muito, muito apaixonante, né? E ele acaba, na minha opinião, como economista e ênfase na história econômica, acaba sendo o presidente mais importante da história do Brasil, porque ele vai ser responsável por um projeto nacional de desenvolvimento, que até então nós tínhamos projetos das oligarquias cafeeiras. Talvez Dom Pedro tivesse alguma coisa que lembre projeto, mas durante a política do café com leite, o Brasil não vai ter um projeto de independência econômica. E o que está marcado na Carta Testamento, que é um documento bastante importante, escrito no dia 23, né? Ou seja, o suicídio do Vargas vai ser no dia 24 de agosto de 1954, e nessa Carta Testamento ele vai meio que dar nome aos bois, né? Porque amanhã, dia 25 de agosto, é o período que o Jânio Quadros renuncia e escreve uma carta, talvez, até se inspirando no ato de escrever uma carta do Getúlio, mas essa carta do Jânio Quadros não dá nome aos bois, tanto que atribui as chamadas forças ocultas. E o Vargas, ele mostra quais são essas forças ocultas. Então, esse documento que tu leste há pouco, desse livro que está aqui na minha biblioteca, né? Ele é um dos principais documentos do Brasil, não é só do trabalhismo brasileiro, mas é um dos principais documentos e talvez junto com o discurso da Central do Brasil, do João Goulart, em 13 de março de 64, sejam os dois principais documentos do trabalhismo brasileiro, que na verdade não tinha nada de populismo no sentido de demagógico, mas sim no sentido de um projeto nacional e popular que tentava o quê? Trazer a independência econômica do Brasil. Alguns pontos que tu mencionaste na carta, que eu acho que cabe frisar. Está aqui até, dá para enxergar, né? Ou seja, potencializar as riquezas por meio da criação da Petrobras e da Eletrobras, que o Vargas não vai conseguir, porque ele vai ter uma oposição. Todas as forças progressistas da história do Brasil sempre tiveram uma oposição muito forte do Congresso. Nosso Congresso sempre teve uma característica mais conservadora. Bom, a Eletrobras, que o Vargas não vai conseguir aprovar, quem vai aprovar vai ser o Jango. Né? Há uma valorização do salário mínimo de 100%, quando o ministro era o Jango do Trabalho. Né? E essa Carta de Testamento do Vargas, ela está cada vez mais atual, Juliano. Atual tanto no município de Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, porque ela é o marco que defende um projeto nacional de desenvolvimento. Não adianta eu botar a camisa da seleção brasileira ou sair com a bandeira do Brasil se eu não defendo o Estado brasileiro, se eu não defendo as estatais do povo, que são as empresas estatais, as empresas do povo, que são as empresas estatais. Então, o Vargas, a Carta Testamento do Vargas, ela está mais viva do que nunca, porque ela representa a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Excelente, Cássio, pelas colocações e esse resgate que tu faz da vivacidade da Carta Testamento do Vargas, que é uma carta muito forte, muito marcante, mas que ele acerta muito, ele dá nome diretamente a todos aqueles responsáveis pelo golpe que se tentou contra ele em 54, o imperialismo americano, uma parte considerável da mídia brasileira, da grande mídia brasileira, os partidos de direita, em especial
a UDN, a União Democrática Nacional. Quer dizer, foi um golpe realmente orquestrado, a tentativa desse golpe, por políticos conservadores nacionais que perdiam eleições após eleições, que cada ano eleitoral tinha uma derrota nova para as forças trabalhistas em aliança com o PSD. Essa dobradinha PSD-PTB, na época, era a dobrada responsável por construir a vitória do presidente Juscelino Kubitschek, a vitória de Vargas. Né? Então, quer dizer, era um conjunto de derrotas eleitorais que essa turma da UDN vinha tendo, vinha levando nas costas, num cenário muito parecido com esse que ocasionou a derrubada da presidenta Dilma. Né? A Dilma vinha de uma sequência de 4 vitórias eleitorais do seu campo político. E o PSDB, naquele momento, já no dia da eleição, no dia da apuração, Cássio, começou a defender que a eleição havia sido fraudada e começou a criar a derrubada imediata da presidenta Dilma. Muito parecido com aquilo que o Hernani resgatou do Lacerda, quando o Lacerda dizia que Vargas não pode ser candidato, se candidato não pode ser eleito não pode vencer, se vencer não pode governar, e se governar nós devemos derrubá-lo pela força. Né? É um cenário muito parecido com esse que nós tivemos em 2018, com o cenário que nós tínhamos lá na década de 50, que ocasionou a derrubada do Vargas. Mas eu queria, Nani, que tu comentasse um pouquinho, nós já passamos aqui da metade do nosso debate, a respeito dessa figura um tanto quanto também camaleônica que era o Vargas. Né? O Vargas flertou com o fascismo, né? O Vargas flertou com a ditadura, e me parece que quando o Vargas se encontrou com ele mesmo, descobriu quem ele queria ser, descobriu a sua vocação, que era o projeto nacional, que era o nacionalismo, que era o trabalhismo, que era a defesa do trabalho, do trabalhador, do desenvolvimento nacional, o Vargas sofre esse golpe brutal que ele responde cometendo suicídio. Eu queria saber se a tua opinião é um pouco parecida com a minha, que ele, quando ele foi se encontrar na vida e quando ele descobriu realmente o que ele queria para o Brasil, ele sofre esse golpe dessa turma da direita e comete o suicídio. Queria saber a tua opinião. Bem, Juliano, Cássio e amigos que nos acompanham. Para muitos, né, o Vargas era meramente um homem frio, maquiavélico. Aliás, alguém disse que ele colocava Maquiavel no chinelo. Seria um homem calculista que só amava o poder. Alguém o chamou de a raposa dos Pampas. Foi o jornalista Assis Chateaubriand. O Vargas, na verdade, reunia 2 atributos fundamentais para um político: a paciência histórica e o senso de oportunidade política. Isso, Cássio, Juliano e amigos que nos acompanham, ele aprendeu já bem jovem. Num episódio que eu me permito de contar aqui para vocês, quando jovem, bem garoto, ele e um amigo Gonzaga promoveram algumas estripulias e o pai de Vargas prometeu pegá-lo para uma surra. Ele e o amigo Gonzaga, para não serem punidos, acabaram se refugiando no alto de um umbuzeiro. E lá ficaram durante toda uma tarde e à noite. E a família começou a procurar. Né? No primeiro momento era para a surra, mas depois a ideia de castigo passou a se transformar em preocupação. Principalmente quando a mãe de Vargas, Dona Candoca, ficou sabendo que o Getulinho, como era chamado, tinha descido em desabalada carreira em direção a uma lagoa. E a mãe lembrou: o Getulinho não sabe nadar. Então, vocês imaginam o desespero. E o Getulinho e o Gonzaga estavam em cima do umbuzeiro. E lá ficaram, passaram a noite em cima do umbuzeiro. O Gonzaga queria descer. E o Getulinho disse: não, tudo tem um momento. No outro dia, bem cedo, quando ele percebeu que o desespero era total, desceu do umbuzeiro. Foi recebido de braços abertos por Dona Candoca e pelo pai. E, quer dizer, acabou a ideia do castigo. E aí ele disse para o Gonzaga: Gonzaga, quando a circunstância não se mostra garantida, o melhor a fazer é esperar, resistir, transformar o tempo em aliado, jamais descer do umbuzeiro antes da hora. Este era o Getúlio, da paciência, não é? E de saber qual o momento de ter a oportunidade política para descer do umbuzeiro.
Portanto, esse era o Vargas, né? O Vargas de várias facetas. O Vargas que, para muitos, era um populista, mas, na verdade, era um homem que tinha um projeto para os trabalhadores e para o país. Tá? Ele usou do seu carisma, quando, por exemplo, não é do Estado Novo, através, não é, do DIP, ele usou do seu carisma para trazer os trabalhadores para o seu lado. Os seus encontros com os trabalhadores no 1º de maio no estádio do Vasco da Gama eram históricos, não é? A sua fala, que começava com o famoso "trabalhadores do Brasil", emocionava a massa. Tá? Então, é um Vargas que, se num primeiro momento ele meio que manipula a classe trabalhadora, ele coloca pelegos nos sindicatos, tá? É o Vargas, Juliano, Cássio e amigos, que depois, na década de 50, eu acho que aí Juliano, Cássio e amigos, ele se encontra. É quando ele percebe que ele precisa dar espaço aos trabalhadores. Tanto é que ele chega a dizer: eu quero os trabalhadores comigo no poder. E isso, obviamente, assustou a elite, né? Quando o Getúlio adota, digamos, um trabalhismo mais de esquerda, ele faz uma inflexão à esquerda, tá? Aí a própria burguesia, que até então lhe dava um certo apoio, porque se Getúlio mantinha a classe trabalhadora um tanto anestesiada, é bem verdade, essa burguesia percebeu que tinha esgotado a possibilidade de aliança com o Vargas. E aí qual é o caminho? O golpe, no melhor modelo da cartilha direitista, né? Da cartilha de Lacerda. Então, me parece, Juliano, que o Vargas, o verdadeiro Vargas, nós vamos encontrar já no final da sua trajetória, né? E quando ele assume a sua verdadeira faceta de um homem comprometido com o nacionalismo econômico, o homem que criou a Petrobras, que criou a Eletrobras, né? O homem que deu aumentos salariais de 100% já não era mais tolerado pela burguesia. E aí veio o golpe, e aí veio o trágico desfecho que foi há 66 anos atrás, com, não é, o suicídio de Vargas. E parece que é esta a abordagem que eu poderia fazer, Juliano. Interessante e importante destacar também, né, que em 1954 nós estávamos em plena Guerra Fria. Né? Exatamente. A Guerra Fria estava no seu auge e isso contribuiu muito, né, para esse clima golpista e a pressão dos Estados Unidos para derrubar o Getúlio Vargas, que criou uma empresa 100% estatal com monopólio do petróleo. Quer dizer, ele não só criou uma empresa nacional, como ele criou uma empresa nacional com monopólio 100% estatal. Isso foi um golpe pesado para os interesses americanos na questão do petróleo. Exatamente. E se me permite, Juliano, talvez temos que lembrar que os próprios militares estavam divididos na época, né, entre um grupo nacionalista e um grupo entreguista. Então, Vargas tinha que navegar nessas águas turbulentas, né? Havia o quê? Uma pressão muito grande da mídia, capitaneada pela tribuna da imprensa de Lacerda, que cunhou a expressão mar de lama, né? Para caracterizar o governo Vargas, que na verdade não era tanto assim, no máximo esse mar de lama era um pequeno açude. Tá? Então, a mídia contra a parte da burguesia nacional e parte dos militares, além, é claro, dos interesses internacionais que se colocavam frontalmente contra o nacionalismo que Vargas defendia nesse momento. E, claro, permeado como pano de fundo, como muito bem tu colocaste, a questão da Guerra Fria. O Brasil, desde a época de Dutra, rezava pela cartilha da doutrina Truman. Tá? Então, era um momento muito difícil politicamente, né? Tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Me permita, Juliano... Importante esse resgate que tu... Sim, pois não. Perdão. Não, pois não. Eu só queria Cássio, antes de passar a palavra, só me permite aqui registrar que o Miguel Passos nos acompanhando, o Christian Bull, mandando um abraço para o professor Hernani, a Valéria de Abreu, também aqui nos acompanhando, a companheira Valquíria Bispo, né, que é pré-candidata aqui em Passo Fundo, à Prefeitura de Passo Fundo, nossa companheira do PT, deixando um abraço aqui para todos nós, e eu retribuo um abraço para ela, o vereador Alex Necker, nos saudando aqui, o Adelar Aguiar, que foi vereador comigo aqui em Passo Fundo, também acompanhando aqui o debate,
a Eva Lorenzato, Eva Valéria Lorenzato, mandando um abraço para a tia, que o Geônio Baggio também nos acompanhando, Eliana Portolon, é um conjunto de pessoas aqui, que é o Pacheco, o Wagner Pacheco, aqui saudando a todos nós, a Margarete Linhares, Dr. Luiz Arthur Rosa Filho, Maurício Flaco, a Lucimar Albrecht, o Júlio César Pacheco, grande liderança trabalhista aqui de Passo Fundo, também nos acompanhando, Marlon Abreu, Graciela Fiat, enfim, um conjunto de Christopher Goulart, querido amigo Christopher Goulart, neto do presidente Jango, que é pré-candidato a prefeito lá de São Borja. Quero dar um abraço aqui especial a ti, Christopher, por seguir Juliano, na linha. Oi. Eu quero também mandar um abraço ao Christopher, talvez ele não lembre, mas eu tive o prazer de conversar com ele quando do lançamento do livro Não é da Tereza Goulart em Porto Alegre, meses atrás. Tivemos conversando e até tem uma foto histórica que guardo com muito carinho. Um abraço para o Christopher. É o Christopher que vai fazer uma live comigo amanhã sobre a campanha da legalidade. Já estamos nos preparando aí o Christopher para essa live aqui. E também é pré-candidato a prefeito de São Borja, pelo PDT. E também o nosso companheiro André, que é nosso André da Silva, André Rodrigues da Silva, que é nosso pré-candidato a prefeito em Tiradentes do Sul. E a minha querida amiga Carol Koning também está nos acompanhando aqui. Mas eu passo imediatamente a palavra para ti, Cássio, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Né? Não só quero que tu comente, mas que tu me responda também. A questão da Petrobras. Né? Vargas cria uma empresa na década de 50, 100% estatal e com monopólio da exploração do petróleo. Qual o significado disso para a economia da época, para a economia brasileira? O que significou a quebra do monopólio, a destruição que a Petrobras sofre hoje, o fatiamento que a Petrobras sofre hoje e o significado de uma atitude como essa que ele tomou para a política internacional? Perfeito. O ponto que eu ia ter uma fala um pouquinho diferente da de vocês é que, para mim, sempre ficou muito claro pelas coisas que eu li, e eu até cito um dos livros muito importantes, que é Capitalismo e Construção, do meu antigo orientador, professor Pedro Fonseca, que ele estuda documentos, provas de faculdade da época do Getúlio, e que nesses documentos e outras coisas eu começo a perceber que havia um projeto de nação do Getúlio, né? Só que as forças conservadoras eram muito fortes, é muito complicado a gente falar sem tentar contextualizar na época. Às vezes as margens, os graus de liberdade que a gente pode agir, enfim, são muito restritos. Um exemplo, o Vargas, na minha opinião, quando saiu a legislação trabalhista só para o trabalhador da cidade, a ideia do Vargas era para todo mundo. Só que na época era muito complicado ele implementar uma legislação trabalhista para todo mundo, até porque o Brasil era um Brasil muito agrário. Então, aos poucos, o Vargas era um político muito hábil, né? E aos poucos eu acho que vai encontrando margens de liberdade para ele poder implementar um projeto mais nacional, que isso fica muito claro, em especial nos últimos dois governos, dos últimos 2 anos do governo dele democrático, mas também fica claro um pouco no próprio Estado Novo, né? Então é só esse ponto que eu queria meio que frisar, que eu acho que não é que ele se encontrou, eu acho que aos poucos ele foi tendo mais margem, popularidade para poder implementar, porque a quantidade de coisas que, embora a gente tenha as críticas em relação à restrição de liberdades, prisões, etc., a quantidade de coisas que ele implementou durante o Estado Novo foram gigantescas, né? Claro que mais fácil, né? Por ser num governo ditatorial. Rumando a resposta da tua pergunta em relação à Petrobras, eu acho que é importante só... essa foto que está atrás aqui é do meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart. E esse livro ele tá dividido em 4 partes, e a primeira parte, o primeiro capítulo, fala sobre o legado de Vargas, onde eu mostro qual é o projeto do Vargas, né? E
eu elaborei esse quadro 5, núcleo do projeto de Vargas, empresas estatais, planejamento e investimentos setoriais, ou seja, subordinação da política econômica ao desenvolvimento econômico, controle do capital estrangeiro. O Vargas nunca foi contra o capital estrangeiro, mas ele sempre acreditou que o capital estrangeiro deveria ser regulado e direcionado para algumas áreas que não fossem estratégicas e que não tivessem lucros exorbitantes, como ele menciona na Carta Testamento, que chegaram a 500% ao ano, né? Expansão da previdência social e legislação do trabalho e promoção do mercado interno. Bom, fazendo um link, então, até deixa eu só colocar aqui, eu tinha preparado alguns slides, característica um pouco, né, vocês sabem bem de professor, de querer... mas eu tinha colocado alguns slides aqui, dá para enxergar? Sim, sim. Bom, a Era Vargas, né, governo provisório, isso aqui é de uma palestra que eu ministro, que é a Economia Brasileira de Getúlio, enfim, até o governo atual. O governo constitucional, 34, 37, depois o período do Estado Novo, criação do Instituto do Mate, do Instituto do Pinho, criação do Conselho Nacional do Petróleo, ou seja, olha só, já estava a criação do Conselho Nacional do Petróleo, e muitos diziam que o Brasil não tinha petróleo, né? Companhia Siderúrgica Nacional, para fortalecer a indústria de base, Companhia Vale do Rio Doce, a criação da CLT, né? Mas também no governo de 51 a 54, começa a campanha do Petróleo é Nosso e o Vargas vai criar, então, a Petrobras 100% nacional. E ela, nesse momento, tanto aço quanto petróleo são bens extremamente importantes para qualquer país que vislumbre ter a sua independência econômica, aos moldes de quem fala muito o nosso grande economista Celso Furtado, né? Então, os pilares do desenvolvimento nacional, tanto no chamado nacional desenvolvimentismo, que é o governo Vargas e o governo Goulart, e, de certa forma, um pouquinho o governo JK, embora seja um governo mais híbrido, né? E o chamado desenvolvimentismo associado dependente, que vai ser ao longo dos governos militares, com exceção do Geisel. Eu tenho até artigo que foi premiado no primeiro BDR, em terceiro lugar, que sustenta que o Geisel tentou retomar o nacional desenvolvimentismo, mas sem trazer a questão do trabalhismo, dos trabalhadores. Então, se vocês forem olhar esse projeto desenvolvimentista ao longo até a década de 80, vocês vão ver que dois grandes pilares são duas coisas criadas pelo Vargas. A Petrobras e o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois ganha o S de social, que estão sendo seriamente ameaçados, né? A Petrobras está sendo desmembrada e vendida fatiada, e o BNDE, enfim, que ao longo do governo Fernando Henrique serviu para privatizar. Mas esses são os dois pilares de qualquer projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. A Petrobras e o BNDE. Por que a Petrobras? Porque o petróleo ainda é um dos insumos, um dos bens intermediários mais importantes em toda a matriz produtiva de qualquer país, né? E o BNDE porque é um banco de desenvolvimento que vai poder emprestar a longo prazo, com taxas de juros menores, para que outras empresas possam aumentar a sua capacidade produtiva. Então, respondendo pontualmente a tua pergunta, é por isso que a Petrobras é extremamente importante, porque por meio dela tu desenvolve toda uma cadeia produtiva que acaba meio que gerando emprego, gerando renda, gerando tecnologia, que essa é a grande discussão do século XXI, a indústria 4.0, ou seja, como transferir e gerar tecnologia. E para isso é importante ter o quê? Um orçamento da educação,
um orçamento de ciência e tecnologia maior do que muitas outras áreas que talvez não sejam tão importantes dentro desse contexto de desenvolvimento como é a educação e a ciência e tecnologia. Bem, nós vamos passar agora para as considerações finais, mas eu quero registrar aqui uma mensagem que me transmite aqui o Carlos Rodrigues, que foi meu aluno, e que está lembrando aqui das minhas aulas, dizendo que eu tinha uma capacidade de dar aula no improviso aqui, e que só do aluno falar onde é que tinha parado a matéria, eu dava sequência. Então, é a nossa vida, né, Hernani Cássio? Nossa vida é a educação, a aula, a gente gosta demais disso, está no nosso coração. Então, obrigado, Carlitos, por essa lembrança. Eu fico muito feliz de receber a tua mensagem aqui. Quero mandar um abraço para a Maria Luísa, que está nos acompanhando também aqui, querida companheira Mari, enfim, a todos vocês. Quero convidar todos para amanhã, às 18 horas, quando eu farei uma live com o Christopher Goulart, neto do presidente Jango, sobre a campanha da legalidade. E quero também deixar um convite para sábado. Eu vou fazer uma live com o governador Tarso Genro, às 18 horas, sobre o programa Territórios da Paz. Nós queremos estudar muito esse programa, que é a solução para a questão da violência, a partir de um trabalho de prevenção à violência com a educação, com a cultura, com o esporte, com o ambiente. Então, todos convidados aqui para amanhã às 18 horas, com o Christopher. E sábado, eu e a Valquíria estaremos conversando com o governador Tarso Genro sobre a conjuntura nacional e esse projeto da segurança, a experiência dele como governador, ministro da Justiça que criou o Pronace. Eu queria ouvir vocês agora as palavras finais, que se pudessem ser sucintos, né, para o encerramento, Cássio e Hernani, sobre essa questão do papel do Estado na economia. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial que tem afetado todos os países e nós temos visto que países liberais da Europa têm lançado mão, têm utilizado mais o Estado para superar a pandemia. E aqui no Brasil, o governo não apresenta um projeto estatal para recuperar o emprego, recuperar a economia, enfrentar a pandemia. Pelo contrário, eles repetem o mantra de que eles vão agora aproveitar a pandemia para torrar o que o Brasil tem, para vender um pouco sobre o estatal no Brasil. E é uma elite, vamos dizer assim, limitada, cega, que não enxerga que o Estado pode ter um papel importante para puxar o desenvolvimento. Então, eu queria ouvir as considerações finais de vocês dois, começando pelo Hernani e encerrando pelo Cássio, sobre esse ponto que eu trago aqui do papel do Estado. Bom, Juliano, Cássio e amigos que nos acompanham. Diante da pandemia, nós estamos verificando que o papel do Estado é fundamental. Aqui mesmo, né, apesar do nosso governo ter se eximido de qualquer responsabilidade, ter se tornado totalmente omisso, não é, no combate a esta pandemia, não é, se comportado de uma forma irresponsável, a começar pelo presidente, é óbvio, né, que o Estado ele é fundamental. Basta lembrar do grande e extraordinário papel que o SUS vem tendo, né? Tem sido de extraordinária eficácia no combate a essa pandemia. Eu acredito, Juliano e Cássio, que a partir dessa pandemia muitas coisas irão mudar. Esse projeto ultraliberal ele está com seus dias contados. Aliás, no nosso próprio governo há um descompasso, né? O ministro da Economia defende o ultraliberalismo, enquanto o presidente, preocupado em reeleição, já está defendendo gastos públicos. Parece que está adotando uma espécie de política desenvolvimentista, né? Os paradoxos do atual governo. Tá? Então, me parece que o Estado, tá? O Estado voltará a ter aquele papel que ele nunca poderia deixar de exercer, notadamente num país tão carente como o nosso. Num país, né, pessoal, onde hoje as relações trabalhistas passam por uma total desumanização. Tá? O papel do Estado voltará a ser fundamental. Até porque nós estamos percebendo, né? Aqueles que defendem o liberalismo estão correndo para os braços do Estado para pedir ajuda. Tá? Então, é um capitalismo que não aguenta 5 meses de crise.
Esse artigo que eu coloquei na tela, eu coloquei 2 artigos, né? Um que foi fruto do meu pós-doutorado, A Ideologia Trabalhista no Século XXI. E nota, o trabalhismo, embora alguns partidos por exemplo, o trabalhismo do Brasil foi criado principalmente a partir de Vargas e o PTB antigo teve um papel fundamental, né? Com seu resgate pelo PDT. Mas o trabalhismo é uma ideologia política que faz com que muitas pessoas, muitas vezes de partidos diferentes, no caso até tu, Juliano, né, de outro partido, é um trabalhista, ou seja, o trabalhismo ele é uma ideologia política que por vezes vem acompanhada, né, de uma ideologia econômica. É isso que o artigo trata, esse artigo aqui. Deixa eu colocar aqui. Enfim, e que no Vargas foi o quê? O nacional-desenvolvimentismo. Ao longo do governo Goulart foi o chamado nacional-reformismo e hoje começa a ter a necessidade de se trazer de novo um nacionalismo econômico. E para isso o Estado ele é fundamental. Esse é outro artigo que eu escrevi chamado Brasil e a necessidade de um New Deal, que eu apresentei no encontro da Associação Internacional Keynesiana. E esse artigo ele era muito antes da pandemia, enfim, a gente nem sonhava em estar vivendo essa tragédia que o mundo vive, mas ela falava da importância estratégica do Estado, né, por meio do investimento público, para a retomada do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico. Aos moldes, né, um dos grandes estadistas, na minha opinião, o presidente Roosevelt, implementou o New Deal nos Estados Unidos com o seu viés. Na minha opinião, o Roosevelt era um trabalhista, embora nos Estados Unidos não se use esse termo trabalhista, né? Era um trabalhismo keynesiano, se eu fosse classificar o governo Roosevelt. Então, onde não há um Estado forte, não há desenvolvimento econômico. E o Estado pode ser apoderado por vários segmentos da sociedade. Quando o Estado ele está trabalhando em prol da sociedade, especialmente do povo, das pessoas mais necessitadas, e também por meio de um projeto nacional que fortaleça a nossa indústria, as nossas empresas nacionais, ele acaba se tornando fundamental nesse processo. Infelizmente, as forças mais conservadoras e reacionárias do país ganharam. Se pegasse manifestações e ver as pessoas com verde e amarelo, que deveria ser uma pauta da esquerda ou dos progressistas, isso foi cooptado pelas forças de direita, que na verdade é o quê? É um nacionalismo de pijama, porque ele não defende os reais interesses da nação, do Estado, das empresas estatais e do povo mais pobre. Portanto, o Estado, ele é o quê? Ele é a locomotiva e a iniciativa privada são os vagões. Mercado e Estado não são excludentes, são complementares. Infelizmente, no Brasil, hoje, falar em empreendedorismo é sinônimo de um discurso de liberal. E tu pode ter um Estado empreendedor, que nem diz uma economista, Maria Mazzucato, né? O Estado empreendedor, tem um livro dela que eu aconselho a ler. O Estado empreendedor, ou seja, o Estado pode ser um incentivador de ciência, de tecnologia, de empreendedorismo, fazendo com que o país trilhe os rumos do desenvolvimento econômico. Mas lembre que crescimento econômico e desenvolvimento econômico não são sinônimos. Eu posso ter crescimento econômico sem desenvolvimento, que foi o chamado milagre econômico na época da ditadura militar, onde o Brasil cresceu, mas não distribuiu renda. Agora, desenvolvimento econômico é o quê? É uma melhora no estado de bem-estar social das pessoas, principalmente das camadas mais pobres da população. Portanto, no nosso noticiário, a gente costuma ouvir muito falar em crescimento, crescimento, crescimento. Nós, progressistas, não queremos crescimento apenas. Nós queremos desenvolvimento.
que significa o quê? Fortalecimento do Estado Nacional, fortalecimento e melhora de vida da população, em especial as camadas mais pobres. Excelente, Cássio. Excelente a tua colocação. Acho que tu pontuou bem o significado do papel do Estado na modernidade. E nenhuma nação venceu, se desenvolveu, superou os obstáculos sem o Estado ter papel fundamental. Nenhuma. Na Europa, em lugar nenhum. Aqui não pode, muito menos aqui, na América, que passou por todo um processo de exploração colonial. Então, nós precisamos do Estado para o projeto nacional. E lembrou muito bem, quer dizer, esse governo que usa, essa turma que usa a bandeira do Brasil, é a turma que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e vai lá comemorar o 4 de julho, lá na Embaixada Americana. Essa é uma turma entreguista, essa é a turma mais entreguista que tem. Então, na data de hoje, nós estamos aqui resgatando o papel de Vargas, o papel do trabalhismo, e o Cássio lembrou bem que essas bandeiras são suprapartidárias. Suprapartidárias, né? Eu venho de uma família trabalhista, meu primeiro voto foi no Brizola, mas eu entendo que o PCdoB hoje representa o melhor projeto para a nação e tem um projeto nacional de desenvolvimento. Assim como tem gente muito boa no PT, no PSB, no PDT, no PSOL, na Unidade Popular pelo Socialismo, na Rede, em várias organizações políticas, até no próprio PMDB e no PSDB, nós encontramos nacionalistas e trabalhistas espalhados por aí. Nós precisamos juntar essa turma toda para construir um grande projeto nacional para o Brasil e superar esse governo atrasado, que é o governo Bolsonaro, que é o governo das fake news. Mas eu quero agradecer vocês, todos que nos acompanharam, em nome do... Me permita só uma parte, Juliano. Sim. Bem rapidinho. É tão importante que é o projeto nacional, até o próprio Ciro Gomes, né, do PDT, lançou um livro com esse título, ou seja, Projeto Nacional Dever da Esperança. Então, é o assunto que vai estar pautado nas próximas eleições. Quem tem realmente um projeto nacional de desenvolvimento do país? Correto. É lamentável que o Ciro é um grande brasileiro, um grande amigo nosso, um amigo do PCdoB. Lamentável que pessoas do PDT, infelizmente, ainda defendem o Bolsonaro, né? E tem posições extremamente direitistas. Mas eu tenho certeza que a maioria do PDT vai saber construir um projeto unindo todo o nosso campo, todos nós, socialistas, trabalhistas, nacionalistas, para que a gente possa superar. Se nós não nos unirmos, o Brasil não vai ter solução, Cássio. Nós vamos ver essa turma entrevista continuar governando o país, né? Eu acho que a entrada do Ciro ajudou muito, viu? Nesse sentido de fortalecer o PDT nesse resgate histórico do verdadeiro trabalhismo, né? Estamos juntos no caminho para um país mais desenvolvido. Correto, o Ciro tem ajudado nisso. Mas eu quero dar um abraço aqui para o Gil Bernardi, meu convite aqui, para a Malu e também para querido amigo Vicente Fiorentini, que está nos acompanhando. Um abraço a vocês dois, né, que expuseram a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso tempo e o conhecimento que vocês têm, para que a gente pudesse trazer um pouco de luz para esse resgate do Vargas, do nacionalismo, do trabalhismo, da nação, do papel do Estado no Projeto Nacional de Desenvolvimento. E amanhã tem mais, às 18 horas, nós vamos debater o que é que foi a campanha da legalidade, o que é que foi esse golpe que o presidente João Goulart sofreu e que o Brizola liderou aqui essa campanha para restabelecer a Constituição. E teremos aqui o neto do presidente Jango, querido amigo, companheiro Christopher Goulart. Um abraço, Cássio, um abraço, Hernani, um abraço a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigado, viu? Foi um prazer.